Meus guerreiros do Enem, como é que estão? Beleza? Eu sou a Dani Bressan, estamos no Mundo Edu, numa revisão para a prova do Enem. A aula de agora vai falar de literatura. Então nós vamos pensar como a prova de literatura se estrutura. Nós temos em média 12 questões de literatura. Dificilmente o Enem pede mais do que isso. E o que nós vamos pensar nessas 12 questões de literatura? Com o que eu tenho que me preocupar? Tu não tem que se preocupar com nada, porque afinal de contas tu tá no Mundo Edu, entendeu? Queridos, a prova de literatura, ela é talvez, e na minha opinião, a prova mais difícil que vocês têm para fazer no Enem, certo? Ela não é uma prova fácil, já vou avisar, porque ela exige muita interpretação de textos que normalmente nós não temos contato. Por quê? Porque não se estuda na escola, porque não se dá prioridade, enfim. Então nós vamos pensar em 3 coisas básicas para a prova de literatura. Primeiro, períodos literários. É importante saber períodos? Vou resolver tudo? Não. Tá? Então tem que ficar bem claro isso. Não vai resolver todas as questões de literatura com períodos literários. Mas é importante fazer a associação histórica entre os períodos. É importante saber que o quinhentismo, o barroco e o arcadismo fazem parte de uma era colonial, do Brasil colônia. Que do romantismo até o simbolismo nós temos um Brasil império. Então, nesse momento, nós temos o que? O século XIX, forte século XIX. E a partir do pré-modernismo, nós iniciamos o século XX e o Brasil se torna uma república. Então, nós temos, a partir daí, certo? A partir daí, outros envolvimentos com a literatura. A literatura do Enem, ela é muito forte no que diz respeito ao modernismo, às vanguardas europeias. Então, vocês terão questões de imagens. Há poetas, artistas, autores que se repetem no Enem, que é o caso da Cecília Meirelles, que é o caso do Manuel Bandeira, do Mário de Andrade, do João Cabral de Melo Neto, como veio em 2016, do Ferreira Goulart, do Cacaso, do Paulo Leminski, do Chacal. Eu tenho que ter muita atenção a essas questões. Gente, revisem. É muito importante fazer uma revisão do quê? Das principais características e principais autores de todos os períodos literários, desde o quinhentismo até os dias de hoje. É sempre bom dar uma revisada nos períodos literários. Então, desde o quinhentismo até os dias de hoje, que a gente chama de pós-modernidade, é importante revisar e ver as principais características, os principais autores. O Enem, em sua maioria, tem pedido o que nas provas? Os autores que mais se destacam de cada período. É bom revisar, dar uma olhada nas principais obras. Nós não temos leitura obrigatória, mas existem aquelas obras emblemáticas que a gente diz, aquelas obras que todo mundo conhece. O caso do Machado de Assis, com Memórias Póstumas, o caso do Graciliano Ramos, o caso do Jorge Amado, da Clarice Lispector, do próprio Guimarães Rosa, com Grande Sertão Veredas e seus contos em Sagarana e Primeiras Histórias. Então é importante eu revisar as grandes obras da literatura brasileira, isso vai te ajudar na prova também. Pessoal, outra coisa que é certa, aí com certeza, aí eu jogo com vocês o que quiser. Tem uma coisa que é certa que vocês vão encontrar na prova. Um texto que traga a reflexão sobre o fazer artístico, o fazer poético, o fazer narrativo. Haverá com certeza um texto que reflita sobre a arte do fazer, a arte da reflexão, a arte da escrita, a arte da poesia, a arte da música, a arte das artes plásticas. Isso é certo, isso vocês precisam cuidar, que vai ter uma questão no Enem. Meus queridos, essa foi mais uma revisão mágica, fantástica, super sensacional para vocês fazerem a prova do Enem, tá certo? Eu sou a Dani Bressan, no mundo português, no mundo literatura, no mundo das linguagens, no mundo Edu.